Olá, aqui é o Eugênio Palhazini. Eu estive muito tempo ausente aqui do canal, né? Estou voltando hoje a gravar vídeos, né? Eu estava, por conta do trabalho, fazendo muitas viagens. Também cheguei a me afastar um tempo das redes sociais, né? E hoje eu estou de volta aqui, né? Gravando um novo vídeo no canal. Faz tempo também que a gente não grava, né? E estamos aqui. Bem, o assunto de hoje vai ser o seguinte: confusão ideológica no sistema religioso. O sistema religioso, ele tem adotado várias sistemáticas. Tem adotado a teoria do calvinismo, dos arminianos, né? Tem no estudo da volta de Jesus falado sobre o pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, toda essa salada, né? Eles falam que, segundo os calvinistas, né, que eles acreditam na predestinação, que certas pessoas vão ser predestinadas, outras não. Já os arminianos acreditam que já vão ser todos que aceitarem a Jesus, tal, aquelas coisas, né? Mas vocês podem observar que essa doutrina que eles tanto pregam, um dos predestinados e outros dos que aceitarem a Cristo vão ser salvos, né? Por meio da fé. Tu pode observar que o que aconteceu no passado em 70 é mais fundamentado você aplicar essas teses do que agora. Primeiramente, a tese desses calvinistas, né? Que da predestinação. Para quem foi a salvação? Para o povo de Israel. O povo de Israel, ele foi quem? Quem foi o povo de Israel, na verdade? Qual a geração de Israel que foi alcançada pela palavra do Evangelho da Circuncisão e que teve acesso à graça, no caso, através de Jesus Cristo? Quem foi? Foi os judeus do primeiro século, foi na época que Jesus viveu aqui, carne e osso. E todo aquele que acreditasse na palavra dele seria salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. Tá vendo só como arminianos, né? E esse calvinismo dá mais para aplicar pro passado do que para agora. Agora não tem, sabe, coerência de você aplicar essa teoria. Não tem como. Não tem como você aplicar esse tipo de teoria hoje, né? Quer dizer que parte das pessoas hoje vão ser salvas e outra parte não vai ser, né? Ou seja, já tem selecionados por Deus aí que Deus ele já decidiu muito tempo. Aí tem outros que Deus ele somente vai acolher para o reino quem for mesmo confessar a Jesus, tal, né? Pra te ver só como esse futurismo tem hora que, se você seguir a sério, ele é capaz de causar uma perturbação mental, ele é capaz até de matar, né? E principalmente quando você arreda pra cá, pra esse presente, coisas do passado, como por exemplo, o sacrifício, o costume de templo, o costume de judeus, né? A gente vê assim que é uma coisa completamente contraditória. Não há como você aplicar essa teoria da predestinação no mundo de hoje. A predestinação foi para os judeus do primeiro século, principalmente aqueles que se livraram da grande tribulação. A grande tribulação foi o quê? Foi no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada pelo Império Romano. O Império Romano, as 5 vizinhanças de Israel foram sitiadas e houve esse ataque por conta do general Tito e do exército romano contra a nação de Israel, que o templo foi derribado, a nação foi destruída, foi queimada. E 1 milhão de judeus foram mortos à espada, foi o maior massacre que teve. Aqueles que não acreditaram na palavra do Senhor Jesus acerca do fim, esses que foram saqueados, esses que foram atacados, foram massacrados pelo Império Romano. E tanto que Jesus falou, quando vir Jerusalém sitiado de exército, que não entenda, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Tá aí, ele estava simplesmente falando o plano. E como é que Israel vai ser invadida hoje? Existe o Vale do Megido hoje? Não existe mais não. O Vale do Amagedon. Não existe isso? Não existe, que foi fuga dos judeus naquele período, né? Existe também hoje as igrejas que estão lá em Apocalipse, não existe mais. Aquelas ali são das 5 vizinhanças de Israel, não existe mais hoje. E como que o Senhor Jesus ele ia voltar se era para aquela geração? Aí
Os futuristas, né, eles sempre ficam comentando, gerações vêm, gerações vão. Eles usam até a palavra de Eclesiastes, que uma hora eles ficam falando que Eclesiastes não é doutrina. Essas palavras aí de Eclesiastes não é doutrina, mas quando eles falam sobre a eternidade de Deus, eles falam isso aí, né? Aí fala, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Não, negativo. Quando fala-se isso, é porque Deus não tem tempo. Deus, ele não tem época. Deus, ele não é restrito ao nosso tempo, né? Mas aquilo ali que aconteceu em Jerusalém já tinha um tempo determinado. E quando foi? Em 70 do primeiro século. Aquilo ali que foi a manifestação da vinda do Senhor Jesus e como também o juízo sobre Israel, sobre o povo judeu. E aqueles que se livraram da grande tribulação, esses que seriam os predestinados. Então, meu amigo, você é professor de teologia. Eu só recomendo uma coisa. Joga esses livros tudo fora, queima, joga na privada, porque isso aí não vale de nada. Entendeu? Esse negócio de arminianismo, calvinismo, cara, se você abre os olhos para a verdade e você começa a enxergar que tudo que está na Bíblia se cumpriu, principalmente o fim dos tempos e o juízo final e a volta de Jesus lá no passado, no ano 70, a sua mente começa a abrir e você começa a ficar livre dessas amarras aí perturbadoras. Você aplicar a Bíblia para o futuro e ficar dizendo que tudo isso vai acontecer. E para completar, ainda tem toda essa contradição dizendo que uns vão ser salvos, outros não. Principalmente aqueles que já foram lá no início selecionados por Deus. Pô, cara. É muita contradição, cara. E outros que falam que se aceitar Jesus vai ser salvo, se outro que não vai aceitar vai pro inferno, não sei o quê. Meu amigo, inferno principalmente é a sepultura. Já falei várias vezes isso aqui no vídeo. Nos vídeos aqui do canal. E eu já falei várias vezes também que esse inferno, Jesus estava se referindo ao Geena, que seria o lugar no aterro sanitário externo da parte de Jerusalém que se colocava animais mortos, né, se queimava, e criminosos. Aí Jesus ele fez essa referência comparando a morte, no caso, né, o destino da morte, que o salário do pecado, que a transgressão de lei é a morte, como também ele estava fazendo uma referência ao que seria de Jerusalém, Israel, no ano 70. Então, cara, esse negócio de calvinismo, arminiano, cara, larga esse negócio, cara. Eu sugiro que você pegue esses livros aí, arranca as páginas e usa como papel higiênico, que isso não vale de nada. Foque apenas no que a Bíblia está falando, e a Bíblia está falando que as profecias já se cumpriram. Então, se não se cumpriu, que geração era aquela que Jesus falou? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas um dia para Deus é 1000 anos. Então, peraí, como é que no Mateus 16, 28, Jesus falou que alguns dos discípulos estariam vivos? Tem discípulo vivo de Jesus aqui? Esses que seriam os predestinados daquele tempo, daquela época. Não existe mais isso no mundo de hoje. É jornal velho, é coisa velha, coisa antiga, coisa ultrapassada. É isso aí, um grande abraço.